Olá, bem-vindo ao canal Mormonismo Sem Censura, onde nós estudamos um pouco sobre a história, a doutrina e as práticas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sem censura, mas com respeito. Hoje estamos aqui com um episódio especialíssimo, com dois convidados assim muito queridos, pessoas que um está retornando ao canal e a outra, alguém que faz tempo que eu gostaria de ter tido essa interação gostosa e hoje a gente finalmente deu certo, né? Então, eu gostaria de apresentar para vocês o convidado número 1, é o Paulo Gonçalves, do canal Mormon Uma Ova. Bem-vindo de volta, Paulo. Nossa, que legal poder estar aqui com você aqui no canal e todo mundo aqui que pode se deliciar com o papo legal que a gente vai ter aqui. Gostei bastante de receber o convite novamente. Beleza, beleza. E a outra convidada especial é a Vânia Moore, do canal Vânia Moore, que até agora mudou, né, Vânia, o canal? Fala um pouquinho para a gente aí. Então, é tabus no mormonismo, né? Essa era a minha intenção desde o começo, mas como eu não sou craque em tecnologia, né, meu querido? Estava Vânia Moore e eu achava que estava tabus no mormonismo todo o tempo, então foi uma mancada minha. Mas sempre tive a intenção de ter o nome tabus no mormonismo, porque eu gosto de falar sobre os tabus mesmo da igreja. Então, é isso. Obrigada pelo convite. Acho que vai ser legal. Legal demais. Poxa, bem-vindo vocês dois. Então, hoje a gente vai estar falando aí sobre o seriado do Netflix, da Netflix, que começou, que foi disponibilizado ontem, dia 4 de março, de 2021. Então, falando sobre um personagem da história da igreja, um personagem infame, da história da igreja, chamado Mark Hoffman. Então, só para dar uma introduzida assim no assunto para o pessoal que está assistindo a gente, eu vou falar um pouquinho por que Mark Hoffman é alguém relevante na história da igreja, Então, ele foi uma pessoa que... Ele era um colecionador de documentos raros que descobriu que, falsificando documentos, ele conseguia ganhar mais dinheiro, do que só praticando a profissão normalmente. Então, ele começou a fazer essas falsificações de documentos históricos da igreja. Alguns que a igreja usou para fortalecer a sua história, sua narrativa, e alguns outros que traziam problemas sérios, contando a narrativa de uma forma muito diferente. Cartas escritas por Joseph Smith, por Emma Smith, por Martin Harris, tudo falso, E a igreja começou a comprar esses documentos, e a gente vai falar um pouco aqui, talvez, a possível intenção da igreja estar comprando esses documentos e tudo. E aí, em 1985, o esquema dele estava assim, começando a ficar difícil dele manter, e para acobertar, ele acabou matando duas pessoas. Ele fabricou 3 bombas caseiras, e 2 delas ele conseguiu colocar na casa de 2 pessoas, que era importante lá para ele, e matou essas 2 pessoas. Aí depois foi descoberto tudo, ele foi preso, etc. E a gente vai entrar nos detalhes, então, aí daqui a pouco. E a Netflix lançou esse documentário em 3 episódios, contando um pouco a história dele, tá bom? Mas aí eu queria perguntar, então, para vocês, vamos começar aqui pela Vânia, qual foi a tua impressão, Vânia? Eu sei que você assistiu ontem aí, ontem e hoje, os episódios. Qual é a tua impressão, assim, no geral, do documentário? Eu achei extremamente bizarro, porque é muito chocante, assim, o que uma pessoa consegue fazer se escondendo atrás da boa aparência, da aparência do bem, Uma coisa que eu gosto muito de enfatizar, porque na igreja fala-se muito para tomar cuidado com a aparência do mal, e eu não concordo com isso. A gente precisa mesmo tomar cuidado com a aparência do bem. O Mark Hoffman pegou todo mundo de surpresa. Ele nunca deu nenhuma pista de quem ele realmente era, nunca. E desde os 12 anos de idade ele se autoafirmava como ateu e ninguém tinha a menor ideia disso. Foi criado numa família estruturada na igreja e ninguém tinha a menor ideia do que estava acontecendo, nem a esposa, nem os amigos, absolutamente ninguém. Então,
isso foi o que mais assim me chamou a atenção nessa série. Eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom em colocar a verdade sem parcialidade. Eu acho que eles não tentaram proteger ninguém ali, não tentaram proteger nem a igreja, nem as safadezas do Mark Hoffman. Eu acho que foi muito assim fiel ao que realmente aconteceu. Eu gostei. Exato, uma forma assim bem jornalística, né? Não tentando puxar essa brasa para sardinha, nem de um lado nem do outro, né? Você, Paulo, o que achou? O documentário, ele tem cara mesmo de um documentário. Ele ficou específico dessa forma para falar do personagem Mark Hoffman. Eu percebi muito isso. O que eu gostaria de chamar a atenção para todo mundo é a roupagem do, sabe, o plano de fundo de todo esse documentário. Tem muita coisa ali que você pode tirar. Mas é lógico, os produtores tiveram a história afinco para entender o Mark Hoffman, explicar sobre ele, as coisas que ele fez, tanto as falsificações quanto os assassinatos, mas eu entendi que mostra um pouquinho, né? Na verdade, se você as mensagens subliminares do documentário mostra coisas que eu acho que revelam alguma coisa da igreja que todo mundo já queria saber. Na verdade, algumas coisas, como realmente documentos que ela tem esse grande interesse de adquirir e esconder, né? Esse é o plano de fundo de todo do documentário, mas é interessante de saber. E como que é os passos, por exemplo, de alguém que começa a entender a verdade sobre as coisas da igreja. Ele era um missionário que estava na Inglaterra e começou a pesquisar numa biblioteca e viu as coisas que hoje as pessoas vão pesquisar e encontram. Mas é lógico, do caráter, a psicopatia dele, muitas outras coisas, aí já é um outro lado, um bandido, né? Ele realmente foi um criminoso. Mas dá para entender, por exemplo, esse plano de fundo como isso, a igreja escondendo documentos, por que será? O que será que desde antes de Mark Hoffman tem escondido naqueles cofres? O que será que está lá? Então, algumas coisas que a gente deveria levantar como questão, eu acho que é muito plausível prestar atenção nesses tópicos. Mas, em geral, é um documentário. Mas eu acho que o plano de fundo mostra alguma coisa assim, que quem está pesquisando em cima do muro ou querer saber alguma coisa mais sobre a igreja, mostra um pouquinho sobre o mormonismo verdadeiro. Eu acho que ali tem algumas mensagens como plano de fundo, sim, Marcelo. Exato. Inclusive, né, eu não mencionei, mas para quem não está sabendo, né, o nome do seriado é Murder Among Mormons, né, em inglês. E em português eles deram aliviado, em vez de assassino entre os mormons, eles colocaram falsificador, o falsificador mormon, né, é o nome em português. Bem legal. E você tocou num assunto interessante aí, Paulo, a respeito, assim, porque a história toda, né, por que Mark Hoffman conseguiu fazer o que ele fez, é todo esse interesse da igreja em adquirir documentos, né? E no documentário fala isso, né? Que a igreja tem ela está assim, num dilema, né? Impressionante, porque a igreja em si, ela é muito fã assim, de documentação, né? Da história, né? De encontrar a sua história, de relatar e de ter esses documentos, né? Ao mesmo tempo que, nesse afã de encontrar essas documentações, acaba se encontrando coisas que seria melhor ninguém ficar sabendo, né? Vamos dizer dessa forma. E esse é um dilema grande. E aí o Mark Hoffman ele falsificou esses documentos e vamos falar de alguns documentos, né? Então no episódio 1 ele começa a listar algumas coisas, né, que ele forneceu. No documentário ele fala esse documento que o Mark Hoffman encontrou, né, entre aspas, produziu, que seria a transcrição do Anton, né, aquele estudioso que olhou os escritos, a transcrição, né, do egípcio reformado, né, que Martin Harris levou lá para ele em Nova York. E aí tem toda essa controvérsia, né, que ele teria aprovado, que ele não teria aprovado como uma tradução e tal. Então o Mark Hoffman tinha esse transcrito e ele mostrou para a igreja, né, e tem no documentário um vídeo do presidente Faust, né, ele lendo, ele falando na conferência, esse documento que comprova que o livro de Mormon é verdadeiro, né? Então, olha, o documento que era favorável à igreja fala na conferência geral, né? Mas aí veio o documento da a carta da salamandra, né? Que é onde falando que Joseph Smith teria sido uma salamandra, que é um réptil, né? Que teria aparecido e conduzido ele até as placas. Aí, essa parte aí a gente não quer que fique sabendo. Conta aí pra gente o que foi, vamos lá, Paulo, o que foi, de acordo com o documentário, que a igreja fez com essa da carta salamandra, né? A outra foi falada na conferência geral, o que era favorável, né? E essa que era contra, qual foi a atitude? O interessante que você falou é que ele teve que ter um começo. Lógico que ele virou expert nas falsificações, ele testou com moedas, se eu não me engano,
para que pudessem validar. Ele falou, pô, dá certo, as pessoas acreditaram, né? Antes de entrar realmente nisso, eu acho que é muito interessante a gente falar que, de um jeito ou de outro, ele descobriu lacunas que ele poderia entrar dentro da igreja. Então, ele viu um espaço muito grande entre coisas que faltavam na história, de tanto ele ter pesquisado. Então, ele começou com essa transcrição, aí ele falou, poxa, caíram, né? Então, beleza, tal. Até, o que deu a entender? Líderes da igreja estavam acreditando que aquilo era verdade e trataram como, pô, então é verdade, tá vendo? Olha a verdade do livro de Mórmon. Aí dá para se entender, pô, então não era antes? Sabe? Várias coisas que a gente pode vir a pensar. E o interessante da Carta da Salamandra, que eu achei, a igreja falou, peraí, vai desmoronar um monte de coisa que a gente criou, aquela versão hollywoodiana que a gente sempre fala, vai despencar se isso aí vir à tona. Tanto é que ela falou, ela não comprou, as pessoas têm que entender, ela não quis comprar a Carta da Salamandra, que na verdade veio daquele colecionador, mas ela não quis adquirir, ter em mãos isso para poder mostrar para todo mundo, ó, a história verdadeira era essa, caso ela acreditasse, tal como estava acreditando. Ela quis pegar para esconder. Então, o que acontece? Isso aí mostra a característica, para mim, de que a gente viu no documentário, aqueles pesquisadores de antiguidades, né? Eles dão depoimentos no documentário. Eles falaram, teve um deles, que quem prestou atenção lá no primeiro episódio, se eu não me engano, até um desses que analisa peças antiguidades tal, e documentos antigos, ele falou, a igreja ela tem a característica de esconder documentos. Ele fala dessa, acho que é mais ou menos essa frase ainda que ele usa. Então isso mostra que, poxa, salamandra, tal, isso aí vai mudar. E olha que interessante, houve a parte da aceitação, que, se eu não me engano, quando veio à tona isso, e se eu não me engano foi o Oakes que ele disse, vocês até me corrijam aqui, que poderia ser, a salamandra agora poderia ser trocado por anjo Moroni. Acho que quem lembra dessa parte. Então, isso aí até eu li também antes do documentário. Então, eu acho que isso aí só mostra o quê? Que a igreja é meio confusa até no que ela mesma diz. Então, ela tenta, bom, vamos esconder o que dá, porque a gente não tem que dar tanta explicação. Mas a gente sabe que essa era está acabando, né? Mas é meu ponto de vista a respeito disso aí. E, Vânia, você concorda com o Paulo? A igreja não esconde as coisas, esconde. Está tudo lá no site agora. Na verdade, olha, o que eu vejo é o seguinte, a história é a história, tá? Eu tenho a minha história, tu tens a tua história, o Paulo tem a história dele. História é uma coisa que não se muda, mas a gente pode distorcer, a gente pode contar de forma diferente para atrair o que quer que seja que a gente esteja em busca. A igreja tem a própria história, inegável. José era um caçador de tesouros, não havia placas de ouro, não havia Moroni, não houve primeira visão. Documentalmente, esta é a história da igreja. Acontece que ela não teria se tornado essa potência multibilionária que ela é até hoje, que ela chegou a ser, se ela contasse para a gente a história do jeito que aconteceu. Eles tinham que mascarar e polir o caráter de Joseph Smith. Eles tinham que melhorar. O próprio Joseph começou a contar a história da primeira visão de forma diferente, e a última versão foi a preferida, vi Deus e Jesus Cristo, e eles me falaram isso, e eu fui escolhido. Então, quando você escuta essa versão polida, inventada, melhorada, você fala, meu Deus, então eu tenho que seguir essa igreja. É simples assim, se esconde, se não esconde, tanto faz. A realidade é uma só. E agora a internet está trazendo esse acesso para quem quiser saber. Para mim é simples, é preto no branco, não tem? É claro que eles vão esconder tudo que vá ferir essa versão polida e hollywoodiana que eles criaram ao longo dos anos. É lógico que eles vão fazer de tudo para esconder, mas eles nunca vão poder descreditar as fontes. Então, é um jogo sujo. Eu fiquei com nojo vendo aqueles caras no púlpito dizendo que são profetas de Deus e caindo numa falácia como a do Mark Hoffman. É nojento de se ver. Desculpa, mas eu gosto de ser cru aqui, você sabe meu estilo, né? E eu começo a falar nisso, o meu coração já começa a acelerar, porque é muito revoltante. É verdade. É um suquinho de maracujá, Vânia, calma. Tomar uma aguinha aqui, ó. É isso aí.
E uma coisa interessante, né? Eu não sei se vocês repararam, mas no primeiro episódio ainda, quando aparece o Brent Metcalf, né? Que ele tá falando, ele participa bastante no documentário, e aí quando mostra o colega dele, que foi o que acabou sendo o primeiro que acabou sendo morto, né? O Steve Christensen, ele comprou a carta da salamandra, como o Paulo falou, né? E aí ele entregou para a igreja. Se você prestar atenção no documentário, ele fala depois que um repórter falando, né, que a igreja não deixou nenhum estudioso fora da igreja examinar, né? Então aí vem a história, né? Tava comprando e a igreja comprou. Eu li recentemente agora dessa semana num jornal de Salt Lake dizendo que já foram encontrados mais de 440 documentos que a igreja adquiriu do Mark Hoffman, né? Ou foi doado por algum membro, ou a igreja mesmo comprou. Quem garante que a igreja estava realmente querendo esconder isso, né? A igreja ia mostrar para todo mundo, né? A igreja é transparente, né? Aí eu comecei a pensar, a igreja já escondeu alguma coisa na história dela, né? E aí eu lembrei, o presidente Joseph Fielding Smith escondeu a versão lá da primeira visão de Joseph Smith, né? A de 1832, onde ele só fala que teve um personagem. Ficou no cofre lá por, acho que 30 anos ou mais, né? Até que vazou o assunto e aí eles deram um jeito de remendar a situação. A pedra, né? A pedra de vidente, né? Ninguém sabia dessa pedra até meia dúzia de anos atrás, né? Quando, de novo, o assunto começou a vir muito à tona. Né? Realmente a gente tem a pedra, né? E assim, são só 2 pequenos exemplos, né? Muita coisa. E aí, como você falou, né? Para que esconder, né? A história é a história, né? Se é inspirado, se é de Deus, conta a verdade, a pessoa vai sentir, vai se converter, ou não, né? Pois é, interessante. E aí eu vi um vídeo, né, no YouTube aí de uma pessoa defendendo a igreja, né? Tentando desviar totalmente, né, a coisa. Foi só $50 mil, isso é mixaria. Para a igreja é um piscar de olhos, a igreja é milionária, né? Isso paga só 12 missões, a missão de 12 missionários, né? Isso aí não é nada. Olha, eu trabalho no departamento financeiro, né? E eu entendo um pouco esse lado que para a igreja realmente é uma decisão pequena. Olha, se eu estou aprovando uma despesa que foi $1.000, eu presto muito pouca atenção no que é aquilo, porque para a empresa não é nada, né? Agora, se vê um troço que é $500 mil, $1 milhão, opa, agora eu vou ter que olhar mais a fundo, eu vou ter que orar e ponderar a respeito dessa despesa, né? Então, eu entendo esse lado, né? E uma das coisas que eu vejo muito, assim, o pessoal que, assim, deixou a igreja, né, descobriu tudo isso e está aborrecido com a igreja, como é que os profetas não viram isso, não perceberam, né? Qual é a visão de vocês? Vocês acham mesmo que isso é um problema dessa perspectiva, né? Os profetas deveriam estar recebendo esse tipo de revelação até para um alfinete que a igreja compra? Ou isso é só uma demonstração que, não, a igreja, em muitos aspectos, é gerida como uma empresa, é uma decisão normal. É uma despesa pequena? Faz, estou nem aí. O que vocês acham dessa parte aí? Eu acho, Marcelo, que isso não é uma questão financeira, eu acho que é uma questão moral. Não importa o valor do documento, o valor financeiro do documento, agora o valor moral, o prejuízo moral que é trazer para a igreja, no caso da salamandra, da carta da salamandra branca, outros documentos que comprometem a narrativa deles, é nisso que eles prestam atenção. É a isso que eles prestam atenção. Não importa se o documento custa $1.000 ou $300 mil. A questão é moral e eles estão extremamente atentos a isso porque esse é o produto deles. Eles trabalham com a crença das pessoas. Qualquer coisa que possa ferir essa crença pode derrubar um império financeiro. Então, esse é o meu pensamento. Eu acho que se eles fossem homens que realmente falam com Deus, eles iam olhar aquela carta, iam lá na tal salinha do templo, que eles alegam ver Deus face a face, e eles iam perguntar, essa carta é original? E Deus ia falar, claro que não. E eles iam chegar para o Mark Hoffman e falar, querido, teu documento é forjado, porque Deus me falou que o documento é forjado. Tchau, tchau. Então, como não existe revelação coisa nenhuma, é claro que eles não tiveram nada disso, e fica muito claro no documentário, fica muito claro na história da igreja. Então, esse é o meu pensamento. Não é uma questão financeira, não, é moral mesmo, tem muita coisa em jogo. E aí vem a pergunta, né? Por que um documento foi mostrado na conferência geral e o outro foi colocado no cofre, né? É a questão moral. O que você acha, Paulo?
Eu também vi uma pessoa, né, assim, eu já falo meio português, claro, né, passando pano para É, a igreja, sabe, quanto a isso, passando pano mesmo. Que estava falando assim, não, mas os profetas eles foram enganados aí no seriado, assim, no documentário, igual os profetas da Bíblia. Aí começou a puxar personagem do Velho Testamento que houve divergência no que ele entendeu, tá vendo? Ó, ele foi enganado, tal. Eu já fiz um podcast, o título é assim, ó, tem coisa que não cola mais. Para mim não cola mais. Falar que Joseph Smith ele praticava poligamia porque no Velho Testamento não cola mais para mim. Como também não cola, né, falar isso aí não, aí os profetas. Sabe por quê? Mark Hoffman, ele foi tão astuto que até ele percebeu que os profetas não tinham discernimento divino para entender as coisas. Eles vão acertar agora. Não, ele sabia disso. Ele falou, não, o que eu apresentar, se encaixar dentro da história nessas lacunas que eu estou encontrando, eles vão acatar. Então ele fez exatamente isso. Então, vendo essa parte, né, por esse lado, ele já tinha esse discernimento. Eu sei que é muito clichê ficar falando isso, porque todo mundo acha que a gente só vai bater nisso. Mas os profetas, como eles não tinham poder divino para saber que era falso. Mas esse é um ponto que não dá para passar pano. Tá? Eles sim, realmente não tinham discernimento divino, que até o próprio Mark Hoffman percebeu e tuchou neles, né, um monte de documentos, falando, tá aqui, e muitos até foram, eles leram, né, que nem você falou, e levaram a público, alguns esconderam. Então, aí mostra o quê? Que nem tem certeza direito disso, tal. Então, como não pode estragar a maquiagem da história, então eles têm que fazer. Às vezes adquirir muita coisa para poder deixar no canto. Pô, a gente adquire para ninguém ficar sabendo tanta coisa, porque é muita coisa que está por trás da versão de Hollywood que a gente falou aqui. exato. Uma coisa que eu tiro a lição disso aí, né? O pessoal que quer defender a igreja, né, fica dizendo assim, os críticos acham que Deus fica dizendo no ouvido do profeta tudo, né? Não é, esse não é o ponto, né? O ponto é o seguinte, eles podem cometer erros, sim. Então, se eles podem cometer erros, pode acontecer que eu esteja certo e ele esteja errado, não é verdade? O profeta da igreja está errado e eu estou certo. Então, se essa for a circunstância, e eu tenho certeza que eu estou certo, por que eu vou seguir o que ele está dizendo, se ele está errado? Entendeu? O que não é o que a igreja exige, né, ou requer dos membros. Né? A igreja requer a obediência total. Né? Você não pode criticar, você não pode não seguir, você tem que seguir. Né? Você tem que orar para receber a resposta, e a resposta tem que ser, siga. Marcelo, mas nesse caso, esse argumento também não é válido, porque onde é que fica aquela história que eles te falam que o profeta falou é escritura? O que você faz com isso? Ou ele é um profeta, ou ele é como é que fala? Um profeta vidente, revelador, ou ele é um charlatão. Exato. Não existe meio termo aqui, porque eles falam para o jovem que é mandamento e para missão. Tá, então, peraí, isso veio de... mas talvez ele esteja errado, então. Então, agora você pode começar a questionar absolutamente tudo que vem da boca deles. Ou você acredita que aqueles caras falam com Deus, ou você não acredita. Então, assim, é pura dissonância cognitiva. O que soa bem aos ouvidos veio de Deus. Agora, nesse caso, comprometeu a crença, minha crença, então minha dissonância cognitiva tem que me ajudar a proteger a minha crença usando esse tipo de argumento que você muito bem falou, que é usado pelos membros ativos. Exato. Uma das perguntas favoritas que eu tenho quando alguém fica, né, vem tentar ser apologista para a igreja, fala, tá bom, o profeta pode errar? Todo mundo vai dizer sim. O cara mais fiel da igreja vai dizer sim. Aí eu pego e pergunto, então me diga uma coisa que você não concorda que ele está ensinando hoje. Não sai nada. Não consegue, entendeu? As coisas que a igreja já admitiu do passado que foram erradas, aí sim, o cara segue o profeta e admite também. Mas uma coisa que o profeta está ensinando hoje, o cara não consegue dizer que não concorda. Teve um que disse uma coisa lá, mas é uma coisa tão banal, boba, né? Tipo assim, eu não concordo com a cor da capela, né? Um negócio assim, entendeu? Devia ser azul, não sei, alguma coisa assim. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do episódio 2. Então, no episódio 2, fala um pouco da missão, né? Ele foi para Manchester, começou a encontrar material anti-mormon, e foi ali que ele decidiu... Ele já tinha se tornado ateu, né? Fala no documentário, desde quando ele tinha 14 anos, né? Mas ali eu acho que solidificou, né? E ele fala uma coisa interessante, né? Ele chega de volta, ele conversa com um amigo, e ele pergunta para o amigo, o que você acha sobre
lying for the Lord, né? Ou seja, mentir pelo Senhor, né? Que isso é um tópico muito comum assim, entre o pessoal pós-mormon, né? Essa posição da igreja, dos líderes da igreja, do sistema educacional, é você mentir para defender a igreja, mentir pelo Senhor. Quando eu falo mentir, eu vou pela definição do Manual de Princípios do Evangelho, né? Se você ocultar a verdade, ou por um gesto, ou por alguma coisa, você fazer a pessoa ter uma ideia errada da realidade, isso já é mentira. Vocês acham que existe isso, Paulo? Começa aí por você. Você tocou num assunto fantástico, porque quando a gente fala mentir a favor da igreja, eu não tinha essa visão. Eu achava que passar pano para muita coisa, quando eu estava ativo na igreja, 4 décadas, para mim era o que eu falava, assim, eu fazia de tudo para defender. Sabe por quê? Porque chega alguém e fala assim, quando o Oakes falou que pesquisar a história da igreja não é a melhor forma de você aprender a história da igreja, pesquisando não é a melhor forma, aí eu fico pensando, até que ponto, né? O que ele está omitindo aí? Tá vendo? Tocando no que você falou, você usou a palavra omitindo também, né, Marcelo? Eu falei, então tá aí. O que será que ele quis omitir aí? Porque eu não posso saber. Então, querendo ou não, eu não sei se isso pode ser confundido com a mentira em si. Mas a omissão, para mim, como você disse, tem muita coisa dentro da igreja. Porque por mais que você fala a igreja tem coisas que ela esconde, que ela não pode trazer à tona, que pode, por exemplo, desfigurar toda a versão de Hollywood dela. Aí, quando uma pessoa chega e fala assim, tentando defender, mas se a igreja faz isso, é para nosso próprio bem, quer dizer que a gente não tem que saber aquelas coisas. Quantas vezes eu já vi, e eu já falei isso, quantas vezes eu dei esse argumento, né? Então, eu acho que a palavra ocultar é mais plausível. A gente não vai ver, claro, às vezes pode acontecer caso pontual, mas o fato de omitir é o que a gente mais ouve. Eu acho que dentro da história da igreja, já a omissão, que talvez se for confundir com mentira, então é uma baita de uma mentira, muita coisa. Né? Mas eu acho que, em si, Marcelo, a palavra omissão é muito característico das coisas que a gente vê na história da igreja, ou quando alguém tenta passar o pano. Mas fez por isso, foi por isso. Ele tinha 40 esposas por causa disso, mas era contra a lei. Então, calma aí, quem que está omitido? O que está sendo omitido aí? Então, tem muita coisa entre linhas que eu acho que a omissão é a palavra certa para isso. Eu aprendi isso muito cedo, né, durante o meu processo de transição, que a informação é o que dá poder, né, para você. E um cara que hoje ele é crítico da igreja, já foi apologista por muitos anos, né, ele tem um podcast chamado Radio Free Mormon, e ele fala isso, né, o que começou a fazer a transição nele foi ele começou a perceber que ele ganhar um argumento para defender a igreja começou a depender cada vez mais do fato de que a pessoa com quem ele estava falando não conhecia os fatos todos, né? Então ele só trazia os fatos positivos, não falava nada do que era negativo, e a pessoa, é mesmo, faz sentido, né? Mas a partir do momento que você tem os dois lados, aí cai tudo, né? E ele começou a sentir assim que ele estava vendendo a alma para o diabo ali, né? Ele estava sendo desonesto intelectualmente, né? O que mais que a gente teve lá no seriado? O investigador, né, ele vai perguntar para o presidente Hinckley, na época, né, se ele tinha algum registro das conversas que ele teve com o Mark Hoffman, e o presidente Hinckley falou que não, né? E aí ele falou assim, eu não engoli, né, essa, né? E aí isso me fez lembrar, né, da entrevista do presidente Hinckley naquele programa 60 Minutos, né, quando o entrevistador vem e pergunta, acho que foi a questão de nós podermos virar deuses, né, e tal. Aí ele fala, não sei se isso é doutrinário, né? Ou era isso, ou era a questão da poligamia, né? Então, tipo assim, desviando, né, da pergunta, né? E aí o presidente Hinckley também falou que a igreja não estava atrás de comprar aquele outro, quando o Mark Hoffman começou a explodir as bombas, né? Foi porque ele tinha prometido entregar uma série de documentos, né, que se chamou os documentos de McClellan, né? E ele era muita coisa, ele não ia conseguir entregar no tempo, ele estava sendo pressionado, por isso que ele começou a matar o pessoal, né? E aí o presidente Hinckley falou, não, a igreja não vai comprar isso, não tem nenhuma promessa de comprar, né? E o cara que foi morto, o Steve Christensen, né, ele tinha sido contactado pela igreja para facilitar a negociação, e no seriado fala, algumas pessoas testemunham isso, né? Se você gostou desse episódio, lembre-se de dar o joinha e se inscrever no canal. Também compartilhe com seus amigos. Para assistir a segunda parte desse vídeo, clique no link que aparece agora na sua tela ou visite o canal Mormonismo Sem Censura.